O cheiro de sangue foi a primeira coisa que atingiu os sentidos de Scarlett Morgan quando a porta dos fundos do bar se abriu no meio da noite. Um cheiro forte, cru e metálico. Isso a paralisou no lugar, bem no meio da limpeza do balcão. Eram 2 da manhã no Rusty Anchor, um bar decadente no sul de Boston. Ela estava limpando sozinha após o último turno, se preparando para fechar. Uma luz fraca piscava acima de sua cabeça. Um jazz antigo ainda saía de um alto-falante crepitante. Scarlett deixou o pano cair. Sua mão alcançou a faca para frutas debaixo do balcão. O instinto de sobrevivência, algo que ela aperfeiçoou ao longo de anos de fuga, tensionou todos os seus sentidos como uma corda esticada. A porta dos fundos estava aberta. Uma figura cambaleou para dentro. O coração de Scarlett pareceu parar. Ela reconheceu o homem instantaneamente. Quem em South Boston não conhecia aquele rosto? Vincent Callahan, o demônio de Boston. O chefe do sindicato Callahan. O homem que controlava metade da cidade com mão de ferro. Mas o homem à sua frente não parecia nenhum demônio. O terno preto de 3 peças, que estava sempre imaculado, agora estava encharcado de sangue. Seu cabelo preto, geralmente penteado para trás em perfeita ordem, agora estava mole, colado à testa encharcada de suor. Seu rosto estava tão pálido que parecia quase cinza, e a cicatriz que ia da têmpora até a maçã do rosto esquerda se destacava mais do que nunca contra a pele que havia perdido toda a vida. Sua mão segurava o abdômen, de onde o sangue escorria pelos dedos. Ele caiu no chão do bar com um som assustador. Os pés de Scarlett se moveram antes que sua mente pudesse compreender totalmente o que ela estava vendo. Ela caiu de joelhos ao lado dele, a faca ainda apertada em sua mão, defensiva, mas sem atacar. O Sr. Callahan, olhos cinza-aço, se voltaram para ela, olhos que ela tinha visto em fotos de jornal. Fria, assustadora, implacável, mas agora estavam opacas, doloridas e cheias de outra coisa. Desespero. Um lampejo de reconhecimento brilhou quando ele a viu. Você, ele sussurrou, sua voz áspera e grossa, como se estivesse gritando há horas. Você é a garçonete. Eu te vi através do vidro. Ele estendeu uma mão trêmula em direção a ela, uma mão manchada com seu próprio sangue. Ajude-me! Scarlett não se moveu. Este era Vincent Callahan, o homem que toda a cidade temia. O homem que podia mandar matar qualquer um com um simples aceno de cabeça. Por que eu deveria ajudá-lo? Sua voz era fria, mas seu aperto na faca havia afrouxado. Vincent engoliu em seco. A dor estava estampada em seu rosto. Porque se você chamar a polícia, eu morro. Se você chamar uma ambulância, eu também morro. Eles têm gente em toda parte. Ele tossiu, com sangue molhando o canto da boca. Se você me jogar para fora, eu morro bem na rua, em frente ao seu bar. Quem? Perguntou Scarlett, sua voz ainda cautelosa. Quem fez isso com você? Vincent riu. Um riso amargo, quebrado como vidro. Meu irmão mais novo. O silêncio se prolongou. Scarlett olhou para o homem mais poderoso de Boston, deitado no chão de seu bar barato, com sangue encharcando as tábuas de madeira velhas. Aquilo não era um demônio. Era um ser humano, morrendo aos poucos, traído por seu próprio irmão. Por favor. Sua respiração escapou como uma prece. Não tenho para onde ir. Não tenho mais ninguém em quem confiar. Ele olhou diretamente nos olhos dela, e Scarlett viu algo que a fez tremer. Uma solidão tão profunda que parecia a morte. Se você me salvar esta noite, ficarei em dívida com você. E Vincent Callahan sempre paga suas dívidas. Scarlett sabia o que deveria fazer. Ir embora, fazer uma ligação, fingir que não tinha visto nada. Aquele era o submundo. Ela não pertencia àquele lugar. Mas então ela se lembrou das noites em que ficava deitada no chão, sangrando pelas feridas que Marcus havia causado, implorando por ajuda, e ninguém vinha. Ela se lembrou de como era ser abandonada quando mais precisava. Não vou ligar para ninguém, disse Scarlett, deixando a faca cair no chão. Mas se você me machucar, juro que vou acabar com você antes que você consiga piscar. Vincent olhou para ela pela primeira vez. Algo parecido com esperança brilhou naqueles olhos cinzentos. Você pode confiar em mim. Eu não confio em ninguém. Scarlett respondeu, já rasgando a camisa dele para verificar o ferimento. Mas hoje à noite vou ajudá-lo a sobreviver. O que acontecerá depois disso, descobriremos mais tarde. E assim, em um bar decadente no sul de Boston, 2 pessoas quebradas se encontraram. Uma garota fugindo do fantasma de seu passado e um chefe da máfia traído por seu próprio irmão. Nenhum dos dois sabia que aquela noite fatídica mudaria suas vidas para sempre. Se esta história tocou seu coração, por favor,
Clique em curtir e compartilhe para que a mensagem de compaixão se espalhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios dramáticos. Scarlett arrastou Vincent para o pequeno depósito atrás do bar, onde havia um sofá velho e surrado e uma luz forte o suficiente para ela ver claramente o ferimento. Ela o deitou e, pela primeira vez, realmente olhou para a facada sob aquela luz forte. O ferimento era profundo, no lado esquerdo do abdômen, e o sangue ainda escorria lenta e continuamente. Felizmente, a lâmina não havia perfurado seus órgãos, mas se ela não tratasse disso imediatamente, ele perderia muito sangue. Scarlett correu para pegar o kit de primeiros socorros que sempre mantinha escondido embaixo do bar, junto com uma garrafa de bebida alcoólica forte e algumas toalhas limpas. Ela havia sido auxiliar de enfermagem 3 anos antes de sua vida desmoronar completamente. Essas habilidades eram mais úteis agora do que nunca. Ela derramou a bebida alcoólica sobre o ferimento e Vincent cerrou os dentes com a mandíbula travada, mas nem um único gemido escapou. Isso a surpreendeu. A maioria dos homens que ela conhecia teria gritado com uma dor como essa. Mas ele não gritou. Ele apenas a observava com aqueles olhos frios e cinzentos, como se estivesse memorizando cada movimento que ela fazia. Scarlett tirou uma agulha e linha do kit. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela passava a linha pela agulha. Ela não fazia isso há muito tempo, mas não havia outra escolha. Ela começou a costurar, um ponto após o outro, a agulha passando pela pele e pela carne, e Vincent permaneceu em silêncio, suportando até que ela terminou o 12º ponto. Suas mãos estavam escorregadias de suor e sangue, mas a ferida finalmente estava fechada. A pele dele estava quente como fogo. O suor escorria dele como se estivesse encharcado. Suas pupilas estavam anormalmente dilatadas. Seu coração batia descontroladamente, e ela podia senti-lo através da pele quando sua mão roçou o peito dele. Não era apenas perda de sangue. Eram sinais de veneno. Ela ergueu o olhar para ele, a voz tensa. Você foi envenenado. Vincent acenou com a cabeça fracamente, a amargura refletindo em seu rosto pálido. No jantar em família, Declan, meu irmão, colocou algo na minha bebida. Quando comecei a enfraquecer, ele mandou alguém me esfaquear e depois me jogou no rio. A mão de Scarlett parou. O choque a atingiu com tanta força que quase lhe roubou o fôlego. Seu próprio irmão fez isso com você. Vincent riu. Um riso sem nenhum traço de calor. Sangue, família, a coisa que eu acreditava que nunca me trairia. Ele tossiu com força. E sangue se acumulou no canto de sua boca. Ele quer meu território, ele quer meu poder. E ele se aliou a Vulov, a máfia russa, para conseguir isso. Eles acham que estou morto, e eu tenho que mantê-los pensando isso. Scarlett continuou costurando. Mas sua mente girava com tudo o que ela acabara de ouvir. Ela estava escondendo um chefe da máfia dentro de seu bar. Um chefe da máfia que havia sido traído por seu próprio irmão, que queria vê-lo morto. Ela havia entrado em um mundo que não lhe pertencia. E agora era tarde demais para voltar atrás. Quando o último ponto foi dado, Scarlett cortou a linha e enfaixou o ferimento cuidadosamente, camada por camada. Ela olhou para as mãos. Agora elas estavam manchadas com o sangue dele por toda a pele. Por que você veio aqui? Sua voz permaneceu cautelosa. De todos os lugares em Boston. Por que este bar decadente? Vincent olhou para ela e seus olhos cinzentos brilharam um pouco. Por que ninguém pensaria que eu viria a um lugar como este? Todos os hospitais, todos os abrigos que tenho, têm pessoas neles, Declans ou Vols, mas aqui não. Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando se deveria dizer mais alguma coisa. E porque eu a vi através da janela da frente do bar algumas noites atrás, a maneira como você fica em pé, a maneira como você observa, a maneira como você sempre olha para a porta sempre que alguém entra. Você é alguém que sabe como sobreviver. Eu reconheço minha própria espécie. Scarlett ficou imóvel. Ele a tinha visto. Ele a estava observando. Ele percebeu o que ela tentava esconder. Ela queria negar, dizer que ele estava errado. Mas as palavras ficaram presas na garganta e não saíram, porque ele estava certo. Ela era alguém que estava fugindo. E de alguma forma, esse chefe da máfia tinha percebido isso através de nada mais do que um vidro. Você precisa descansar agora, disse ela, forçando a calma de volta à sua voz. Seja qual for o veneno que está em você, eu não sei o que é, mas você está com febre alta. Se não descansar, não vai sobreviver a esta noite. Vincent assentiu, seus olhos já ficando pesados. Mas antes de deixá-los fechar, ele alcançou a mão dela, sua palma queimando de febre.
Obrigado, ele sussurrou. Quem quer que você seja, do que quer que esteja fugindo, eu vou protegê-la. Essa é a promessa de Vincent Callahan. Então ele soltou a mão dela, e a febre o levou a um sono inquieto e agitado. Scarlett ficou ali sentada, olhando para o homem mais poderoso de Boston deitado indefeso à sua frente, e se perguntou em que ela tinha se metido. Vincent não dormiu por muito tempo. A febre o atormentava, tirando-o da inconsciência após apenas algumas horas. Quando ele abriu os olhos, a luz fraca do depósito o fez piscar várias vezes, tentando se ajustar, e a primeira coisa que viu foi Scarlett. Ela estava sentada em uma velha cadeira de madeira no canto, com as costas contra a parede, mas seus olhos não estavam fechados. Ela estava acordada, vigiando, olhando para a porta com o mesmo foco cansado que ele reconhecera na primeira vez que a viu através do vidro do bar. Ela não percebeu que ele estava acordado, e isso lhe deu a chance de estudá-la mais de perto. Scarlett Morgan. Ele não sabia o nome dela até ler na pequena etiqueta presa ao uniforme de barman. Um nome bonito para uma mulher que ele já sabia ter passado por muitas dificuldades. Ele percebeu que o cabelo castanho dela não era sua cor natural. Perto da raiz, um vermelho claro aparecia no couro cabeludo. Ela tingia o cabelo, mudava sua aparência. Isso era algo que as pessoas em fuga costumavam fazer. Ele sabia disso porque já tinha visto centenas de vezes em seu mundo. Seus olhos verdes continuavam varrendo a sala, parando na porta, depois na janela, depois de volta na porta, como se ela estivesse calculando rotas de fuga, como se estivesse sempre pronta para correr. E a maneira como ela segurava a faca anteriormente não era o aperto de alguém que nunca tivesse precisado se defender. Era o aperto de alguém que lutara para sobreviver. Quem é você? Sua voz saiu áspera e rouca, e Scarlett se assustou, virando-se rapidamente. Seus olhos se arregalaram por um instante, depois se estreitaram novamente com cautela. Você está acordado. Ela se levantou e se aproximou, verificando sua testa com as costas da mão. Ainda estava febril, mas não tanto. Você não respondeu à minha pergunta. Vincent segurou seu pulso. Não com força, mas com firmeza suficiente para mantê-la ali. Scarlett ficou rígida, e ele percebeu. Um lampejo de medo em seus olhos. Não medo dele, medo do contato, medo da mão de um homem. Ele a soltou imediatamente. Desculpe, disse ele suavemente. Não queria assustá-la. Não estou com medo, respondeu Scarlett rapidamente. Fly, mas ela deu um passo para trás mesmo assim. E essa distância dizia tudo. Vincent a observou, seus olhos cinzentos perspicazes, mesmo com o corpo fraco. Você está fugindo de alguém. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Scarlett não respondeu. Ela virou as costas, fingindo se ocupar com a organização do kit de primeiros socorros, mas seus ombros estavam tensos, e ele percebeu que ela estava se forçando a controlar a respiração. Eu vi como você olha para a porta, Vincent continuou, sua voz gentil, mas firme. Sempre que há um barulho lá fora, seus olhos vão para lá. Você mudou a cor do cabelo. Você trabalha no turno da noite em um bar decadente onde ninguém pede documentos. Você mora sozinha e não deixa rastros. Ele fez uma pausa, esperando pela reação dela. Eu sei porque reconheço minha própria espécie. Pessoas como nós. Pessoas que estão fugindo. Nós podemos nos ver. Scarlett se virou. Seus olhos agora estavam cautelosos, duros, em defesa. Você não sabe nada sobre mim. Você está certo. Eu não sei os detalhes. Mas sei que você tem medo. E sei que quem quer que seja que te faça sentir medo assim, merece pagar por isso. Silêncio. Scarlett olhou para ele. E naquele momento sua máscara caiu. Ele viu a dor. Ele viu a exaustão. Ele viu uma mulher que lutava sozinha há muito tempo. Não preciso da sua ajuda, disse ela com a voz rígida, mas tremendo levemente. Cuido de mim mesma há anos. Eu sei, e é por isso que eu te respeito. Vincent se forçou a se levantar, apesar da dor do ferimento. Mas você salvou minha vida hoje à noite e quer você queira ou não, isso cria um laço entre nós. Quando eu recuperar meu poder, quem quer que esteja te perseguindo terá que me enfrentar. Isso não é uma oferta, é uma promessa. Scarlett não falou nada. Ela apenas ficou ali parada, olhando para o homem que Boston temia, enquanto ele prometia protegê-la. E mesmo que ela não quisesse admitir, uma pequena parte dela, a parte que estava cansada de lutar sozinha, começou a querer acreditar naquela promessa, enquanto a noite se prolongava como se nunca fosse acabar. Scarlett sentou-se na cadeira de madeira, com as costas encostadas na parede fria, sem tirar os olhos do homem deitado no velho sofá. A febre de Vincent continuava piorando. O veneno dentro de seu corpo estava combatendo sua última resistência.
E essa luta não era fácil. O suor encharcava sua testa, manchando até mesmo o curativo que ela acabara de trocar. Sua respiração ficou rápida e irregular, vindo em rajadas irregulares, e seu corpo tremia, mesmo que ela tivesse colocado sua própria jaqueta sobre ele. Então ele começou a falar em seu delírio. No início eram apenas palavras dispersas, fragmentos sem sentido, mas pouco a pouco, um nome começou a se repetir em seus lábios. Mãe. A voz de Vincent era um sussurro doloroso. Desculpe, mãe. Não consegui protegê-la. Eu tentei. Tentei com tudo que tinha. Scarlett observou o homem que toda a cidade chamava de demônio de Boston, chamando por sua mãe como uma criança perdida. Seu rosto, tão frio e assustador quando ele estava lá acordado, agora estava contorcido em uma espécie de dor que ela sabia que não vinha apenas de uma ferida física. Ele levantou a mão como se estivesse alcançando algo no ar. Sangue, ele murmurou. Muito sangue. Não consegui te salvar. Eles te mataram e eu não pude fazer nada. Scarlett sentiu seu coração apertar. Ela não conhecia a história por trás daquelas palavras febris, mas podia sentir a dor nelas. Era a dor de alguém que havia perdido a pessoa que amava e passara anos se culpando por isso. Ela conhecia muito bem esse sentimento. Mãe, Vincent chamou novamente com a voz embargada. Não me deixe. Por favor, não me deixe sozinho. E então, como se uma porta trancada dentro da mente de Scarlett se abrisse de repente. Memórias que ela tentara enterrar voltaram à tona. Ela tinha 8 anos e estava sentada no banco de trás do carro da família. Seu pai estava dirigindo. Sua mãe estava no banco do passageiro, sorrindo enquanto falava sobre a festa de aniversário que se aproximava. Então, faróis ofuscantes e metal branco batendo em metal, gritos. E depois disso, silêncio. Quando Scarlett acordou, seus pais não respiravam mais. Ela era a única sobrevivente naquele carro esmagado e destruído. Seu corpo estava coberto de feridas. Seu coração já estava despedaçado. Depois disso, vieram os anos no orfanato. As crianças mais velhas a intimidavam. Os cuidadores eram indiferentes ou, pior ainda, violentos. Ela aprendeu a se proteger. Aprendeu a se tornar invisível. Aprendeu a não confiar em ninguém. Então Marcus apareceu. Marcus Webb, com seu sorriso encantador e suas promessas de uma vida melhor. Ela tinha 22 anos, era ingênua e ansiava tanto por ser amada que fechou os olhos para todos os sinais de alerta. O casamento aconteceu rapidamente e, logo depois disso, o pesadelo começou. O primeiro soco veio na noite da lua de mel. Marcus disse que era culpa dela. Ela tinha feito algo errado, tinha deixado ele com raiva e ela acreditou nele. Ela acreditou nele por 3 anos. Cada surra, cada humilhação, cada vez que ela ficava deitada no chão, com sangue escorrendo de seus ferimentos, ela acreditava nele. Até o dia em que ouviu Marcus ao telefone com alguém falando sobre vendê-la para a gangue Volkov, uma forma de pagar sua dívida de jogo. Naquela noite ela fugiu. Com uma pequena bolsa, algumas centenas de dólares e o coração partido, ela desapareceu na escuridão e nunca mais olhou para trás. Um gemido de Vincent trouxe Scarlett de volta ao presente. Ela piscou e percebeu que lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela as enxugou rapidamente com as costas da mão e se levantou, aproximando-se dele. Vincent ainda estava delirando. Com a mão apertada na borda do sofá, o corpo se contorcendo devido à febre. Ela colocou a palma da mão na testa dele, sentindo aquele calor ardente sob sua pele. Então, como por instinto, ela pegou a mão dele. Estou aqui, ela sussurrou, sem ter certeza se ele poderia ouvi-la. Você não está sozinho. Vincent pareceu ouvir, seus dedos se fecharam em torno dos dela, segurando-os como se ela fosse a única tábua de salvação que restava na tempestade. E ela deixou que ele a segurasse porque ela entendia. Ela entendia aquela solidão, aquela dor, aquela sensação de ser deixada para trás, sem ninguém em quem se apoiar. Naquela noite ela ficaria. Não porque ele era um chefe da máfia, não por causa de sua promessa de protegê-la, mas porque naquele momento ele era apenas um ser humano sofrendo, e ela não poderia abandonar uma pessoa assim. Ela havia sido abandonada muitas vezes para fazer isso com outra pessoa. Os primeiros raios de sol do novo dia penetraram pela fresta de uma janela suja, formando uma faixa tênue e empoeirada no velho piso de madeira do depósito. Scarlett acordou assustada, sem saber ao certo quando havia adormecido. Ela ainda estava sentada na cadeira, com as costas doloridas pelo ângulo desconfortável, e sua mão ainda estava na de Vincent. Ela a retirou gentilmente, sentindo as bochechas esquentarem ao perceber que havia segurado a mão dele a noite toda.
Mas o que a surpreendeu ainda mais foi o par de olhos cinzentos que a observavam. Vincent estava lá acordado, e desta vez seu olhar estava claro, mais firme, muito mais alerta do que na noite anterior. Você adormeceu, disse ele. Sua voz ainda estava rouca, mas não tão fraca quanto antes. Você não dorme direito há dias. Posso ver as olheiras sob seus olhos. Scarlett ficou em pé, tentando agir normalmente, embora seu coração estivesse acelerado. Ela verificou a testa dele com as costas da mão e soltou um suspiro de alívio quando percebeu que a febre havia baixado significativamente. Você está melhor. Parece que o veneno está começando a sair do seu organismo. Vincent se levantou, fazendo uma careta de dor quando sentiu uma pontada no abdômen. Ele olhou ao redor do pequeno depósito, depois para o curativo limpo enrolado em seu estômago, e de em seguida para a jaqueta dela sobre ele. Você ficou aqui a noite toda. Não era uma pergunta. Era uma afirmação atônita. Prometi que ajudaria você a passar a noite. Eu cumpro minha palavra. Vincent ficou em silêncio por um momento, seus olhos cinzentos fixos nela, indecifráveis. Então ele falou: Você pode me expulsar agora. Estou forte o suficiente para cuidar das coisas sozinho. Scarlett cruzou os braços sobre o peito e inclinou a cabeça para ele. E para onde você iria? De volta para que seu irmão pudesse terminar o que começou? Ou para um hospital para que o pessoal de Volkov pudesse encontrá-lo? Silêncio. Vincent não tinha uma resposta. E ambos sabiam disso. Você está certa, ele admitiu após um momento. Não tenho nenhum lugar seguro para ir. Todos os lugares em que eu confiava podem ser uma armadilha agora. Scarlett sentou-se na cadeira à sua frente, longe o suficiente para se sentir segura, perto o suficiente para conversar. Tenho uma proposta. Os olhos de Vincent se aguçaram com curiosidade. Ela continuou. Fique aqui até se recuperar completamente. Meu pequeno apartamento fica no andar de cima e ninguém sabe sobre ele além de mim. Vou mantê-lo escondido. Vou trazer comida, remédios, tudo o que você precisar. E em troca? Perguntou Vincent, sem suspeitar de nada, apenas tentando entender. Scarlett respirou fundo. Era o momento de arriscar tudo. Em troca, quando você recuperar seu poder, você vai me proteger do meu ex-marido, que está me perseguindo, e das pessoas a quem ele deve dinheiro. Vincent a estudou, seu olhar ficando mais intenso. Ex-marido? Scarlett assentiu, forçando a voz a não tremer. Marcus Webb, ele é um jogador. Ele deve muito dinheiro a muitas pessoas. E me vendeu para a gangue Vulov para pagar suas dívidas. Vulov. Vincent repetiu o nome e ela viu seu maxilar se contrair. O mesmo Vulov que é aliado do meu irmão. Eles querem o território Callahan. E Declan concordou em entregá-lo em troca de poder. Então, temos o mesmo inimigo, disse Scarlett, sua voz mais calma do que ela esperava. Temos o mesmo inimigo, concordou Vincent. Ele olhou diretamente nos olhos dela e, pela primeira vez, Scarlett não viu um chefe da máfia assustador. Ela viu um homem oferecendo um acordo justo. Se você me ajudar a recuperar o que é meu, eu garanto que você e todos aqueles de quem você gosta estarão seguros para sempre. Marcus Webb nunca mais tocará em você. E Volkov pagará pelo que fez a nós dois. Como sei que você manterá sua palavra? Vincent estendeu a mão com a palma para cima, esperando, porque eu sou Vincent Callahan, e minha promessa é minha vida. Você me salvou quando eu não tinha mais nada. Essa é uma dívida que pagarei a qualquer custo. Scarlett olhou para a mão dele, a mesma mão que havia agarrado a dela em delírio febril na noite anterior. A mão do homem que toda a cidade temia. No entanto, agora ela era oferecida a ela como um acordo de igualdade. Ela colocou a mão na dele. Parceiros, ela disse. Parceiros, Vincent respondeu, e um pequeno sorriso apareceu em sua boca. O primeiro sorriso que ela via desde que ele cambaleou para dentro do bar na noite anterior. E assim, na luz do amanhecer de um novo dia, a aliança entre uma mulher em fuga e um chefe da máfia traído foi oficialmente selada. Uma semana se passou, lentamente, como se o próprio tempo estivesse escolhendo prolongar cada segundo, cada minuto. Scarlett levou Vincent para seu pequeno apartamento acima do bar, um espaço apertado com um quarto, uma sala de estar que também servia de cozinha e um banheiro minúsculo. Não havia nada luxuoso, nada extra, apenas o mínimo necessário. O tipo de coisa que uma pessoa que vive nas sombras precisa. Vincent deitou-se no sofá velho. Scarlett desistiu dele enquanto dormia na cama de solteiro estreita no quarto. Durante o dia, ela descia as escadas e trabalhava normalmente. Ela sorria para os clientes, preparava coquetéis, fingia que nada havia acontecido. À noite, ela levava comida para ele,
trocava os curativos em seu ferimento, e os dois se sentavam sob a luz fraca, conversando ou sentados em silêncio juntos. No terceiro dia, com a ajuda dos antibióticos e antitoxinas especializados que Ronin havia entregue secretamente, a força de vontade de Vincent permitiu que ele se levantasse, embora ainda dependesse muito das paredes para se apoiar. O ferimento estava cicatrizando, e o veneno parecia ter sido totalmente eliminado de seu organismo. Ele ficou inquieto, queria se mover, queria saber o que estava acontecendo lá fora. Preciso entrar em contato com alguém, disse ele a Scarlett uma noite, quando ela acabara de terminar seu turno. Há um homem, a única pessoa em quem confio completamente, Ronan O'Brien. Ele era conselheiro do meu pai e agora é meu braço direito. Se alguém ainda é leal a mim, é ele. Scarlett lhe entregou o velho telefone que usava para entrar em contato com sua irmã mais nova. Um telefone que não estava registrado em nenhum nome e não podia ser rastreado. Vincent discou e esperou até que a voz familiar soasse do outro lado da linha. Ele disse apenas uma palavra. Ronin. O silêncio se prolongou, seguido por um suspiro agudo. Vincent. Meu Deus, Vincent. Você está vivo. O mundo inteiro pensa que você está morto. Declan anunciou que você estava desaparecido. Disse que você tinha sofrido um acidente na ponte e caído no rio. Eles até fizeram um memorial. Eu sei, disse Vincent, com a voz fria como aço. Porque foi Declan quem tentou me matar. Ele me envenenou. Mandou alguém me esfaquear e me jogar no rio. O silêncio do outro lado da linha pareceu ficar mais pesado. Então Ronan falou, sua voz tremendo de raiva. Aquele bastardo. Eu sempre suspeitei dele, mas não achei que ele ousaria ir tão longe. O que Declan está fazendo agora? Vincent perguntou. Ele está consolidando o poder, Ronin respondeu. Ele assumiu tudo, declarou-se o sucessor legítimo e, pior ainda, está negociando com Vulov. Há rumores de que eles assinarão um acordo de cooperação em algumas semanas. Se isso acontecer, o sindicato Callahan não passará de um fantoche da máfia russa. Vincent cerrou os dentes, apertando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Isso não vai acontecer. Entrarei em contato novamente, Ronin. Enquanto isso, não deixe ninguém saber que estou vivo. Entre em contato discretamente com os homens em quem você confia, aqueles que ainda são leais a mim. Vamos revidar. Entendo, disse Ronin. E Vincent, onde você está? Você está seguro? Estou seguro. Vincent olhou para Scarlett, que estava perto da janela. Ela estava de costas para ele. Alguém está cuidando de mim. Quando a ligação terminou, Scarlett se virou. Boas ou más notícias? Ambas, disse Vincent. Declan está levando tudo, mas ainda há pessoas leais a mim. Temos uma chance. Ela assentiu e sentou-se na cadeira à sua frente. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Vincent falou. Você tem família, amigos? Scarlett hesitou. Era a primeira vez que ele perguntava sobre sua vida além de Marcos. Tenho uma irmã mais nova, disse ela após um momento. Nora não é minha irmã de sangue, mas crescemos juntas no orfanato. Ela está no segundo ano da faculdade de medicina. Ela não sabe onde estou e quero que continue assim para que ela fique segura. Vincent assentiu, compreendendo melhor do que ninguém por que ela havia feito essa escolha. E você? Perguntou Scarlett em resposta. Você chamou pela sua mãe quando estava delirando. Uma sombra passou pelo rosto de Vincent. Minha mãe foi morta quando eu tinha 15 anos por um dos inimigos do meu pai. Eles a sequestraram para ameaçá-lo. E quando ele não cedeu, eles a mataram. Fui eu quem encontrou o corpo dela. Scarlett sentiu o coração apertar. Sinto muito. Não sinta. Vincent olhou para ela, seus olhos cinzentos profundos. Você também perdeu seus pais. Posso ver isso em seus olhos. Esse tipo de perda. Somos mais parecidos do que você imagina, Scarlett. Ambos perdemos as pessoas que amávamos. Ambos fomos traídos e ambos estamos lutando para sobreviver. Naquele momento, a linha entre o chefe da máfia e a garçonete se confundiu. Eram apenas dois seres humanos solitários, encontrando compreensão no último lugar que alguém poderia esperar. 3 dias após a ligação com Ronin, Vincent recebeu uma mensagem codificada dele através de um canal secreto que só os dois conheciam. O conteúdo da mensagem o fez lê-la várias vezes, apenas para ter certeza de que não estava enganado. Quando Scarlett voltou, após seu turno da noite, encontrou Vincent sentado à pequena mesa da cozinha, com o rosto mais sombrio do que ela jamais tinha visto. O que foi? Ela colocou a sacola de comida no balcão. Vincent deslizou seu celular em direção a ela. Ronin me enviou uma lista das pessoas que trabalham com Volkov. Devedores. Vulov tem influência sobre as pessoas que fazem o trabalho sujo dele.
Scarlett pegou o celular e examinou a lista. Então ela congelou. Seu dedo parou em um nome tão familiar que lhe causou náusea. Marcus Webb. Ele está aqui, ela sussurrou com a voz trêmula, mesmo tentando controlá-la. Ele trabalha para Vulov. Vincent assentiu, com aqueles olhos cinzentos fixos nela. De acordo com as informações de Ronan, Marcus Webb tem uma enorme dívida de jogo com Vulov. Ele não pode pagá-la. Então, Vulov o transformou em um capacho. E uma das dívidas que Vulov quer que ele pague é você. O chão parecia inclinar-se sob os pés de Scarlett. Ela afundou-se numa cadeira, forçando-se a respirar calmamente. Tudo começou a fazer sentido. Por que é que Marcus nunca tinha parado de a procurar depois de todos estes anos? Não porque a amava, não porque a queria de volta, mas porque ela era uma dívida, uma propriedade que ele tinha prometido a Vulov e não tinha conseguido entregar. Eles veem-me como mercadoria, disse ela com amargura em cada palavra. Algo para negociar. Vincent levantou-se e foi para a cadeira à sua frente. Ele não a tocou. Sabia que ela precisava de espaço, mas sentou-se perto o suficiente para que ela pudesse sentir sua presença. Você não é uma mercadoria. Sua voz era baixa, firme. Você é um ser humano, e qualquer um que a veja de forma diferente pagará por isso. Scarlett olhou para ele. Naqueles olhos cinzentos, ela viu uma raiva lenta e ardente, não dirigida a ela, mas às pessoas que a ouviram. Tem mais, Vincent continuou. Volkov não controla apenas Marcus. Eles são aliados de Declan. Meu irmão prometeu a Vulov uma parte do território Callahan. O controle das rotas marítimas e acesso à nossa rede. Em troca, Vulov ajuda Declan a eliminar a mim e a qualquer um que ainda seja leal a mim. Então Declan, Vulov e Marcus estão todos conectados, disse Scarlett lentamente, sua mente juntando as peças. Eles são uma teia. Exatamente. Vincent assentiu. Meu irmão me traiu para trabalhar com Vulov. Vulov controla Marcus. E Marcus está atrás de você. Tudo está conectado. O que significa que seu inimigo e meu inimigo são realmente os mesmos. O silêncio tomou conta da pequena sala. Scarlett olhou pela janela, onde as luzes da rua piscavam no escuro. Ela vinha fugindo há anos, acreditando que estava fugindo apenas de Marcus. Mas acabou que ela estava fugindo de todo um império criminoso que nem sabia que existia. Não tenho escolha a não ser lutar, disse ela, com a voz mais calma do que esperava. Se eu continuar fugindo, eles vão me encontrar. Vão encontrar a Nora. Não posso deixar isso acontecer. Vincent a observou, e algo parecido com respeito habitava seu olhar. Você não é mais uma vítima. Você está escolhendo se tornar uma lutadora. Vamos lutar juntos, ele disse. Quando eu recuperar meu poder, Volkov cairá. Declan pagará por sua traição, e Marcus Webb nunca mais terá a chance de tocar em você ou em alguém de quem você gosta. Essa é minha promessa. Scarlett encontrou aqueles olhos cinza-aço. E pela primeira vez desde que fugiu, ela sentiu que não estava mais sozinha nessa luta. Aquela noite começou como todas as outras. Scarlett estava atrás do balcão, preparando os coquetéis de sempre, sorrindo para os clientes, mesmo com a mente ocupada com centenas de outros pensamentos. Vincent estava no apartamento, no andar de cima, estudando as últimas informações que Ronin havia enviado. Tudo estava normal, até que a porta do bar se abriu e uma figura entrou. Scarlett levantou a cabeça por instinto, como fazia com todos os clientes, e o sangue em suas veias gelou. Marcus Webb estava parado na porta, seus olhos negros e frios varrendo a sala como um predador em busca de presa. Ele parecia mais velho do que da última vez que ela o viu, mais magro, com linhas profundas gravadas na testa e olheiras escuras sob os olhos. Mas ainda era Marcus, ainda o pesadelo que a perseguiu por todos esses anos. Ela deu um passo para trás, instinto de sobrevivência, gritando em seu crânio. Corra, esconda-se, desapareça, mas suas pernas não a obedeciam. Ela ficou ali, paralisada como uma pedra. Enquanto Marcus se dirigia ao bar, ele não a reconheceu imediatamente. Cabelo castanho em vez de ruivo, maquiagem diferente, e a luz fraca do bar a escondeu o tempo suficiente para que ela recuperasse um pouco de controle. Ela virou as costas, fingindo estar ocupada com as garrafas na prateleira, enquanto seu coração batia forte como se quisesse sair do peito. Ei, garota! A voz de Marcus soou bem atrás dela, e ela teve que morder o lábio com força para não gritar. Estou procurando alguém. Uma garota ruiva chamada Scarlett. Alguém aqui a viu? Scarlett não se virou. Ela manteve a voz o mais calma possível quando respondeu. Não há ninguém chamada Scarlett aqui. Você está no lugar errado. O silêncio se prolongou.
Ela podia sentir o olhar de Marcus queimando suas costas, tentando captar algo familiar. Então ele murmurou algo e se afastou do bar, passando a questionar os outros clientes. Scarlett entrou no depósito nos fundos, onde sabia que as escadas levavam ao apartamento. Mas antes que pudesse colocar o pé no primeiro degrau, a porta do depósito se abriu e Vincent desceu. Ele havia assistido à cena através de um discreto sistema de câmeras sem fio que Ronin havia contrabandeado e instalado sob sua orientação algumas noites antes. Aqui, murmurou ele, puxando-a para o canto mais escuro do depósito. Eu cuido disso. Não, Scarlett agarrou sua mão, os olhos arregalados de medo. Se você sair, as pessoas vão reconhecê-lo. Nosso plano vai por água abaixo. Declan vai saber que você está vivo. Mas Vincent não a ouviu. Ele gentilmente soltou a mão dela e se dirigiu à porta. Ninguém tem o direito de te deixar com medo assim, disse ele com a voz fria como gelo. Ninguém. Então ele empurrou a porta do depósito e saiu. Scarlett ficou nas sombras, com o coração quase parando ao ouvir a voz de Vincent ecoar no bar. Ei, amigo, há algum problema? Então, silêncio. Um silêncio pesado e sufocante, tão denso que Scarlett podia ouvir sua própria respiração. E então passos apressados. Uma porta batendo, um motor ligando e rugindo na noite. Marcus reconhecera Vincent Callahan e fugira. Vincent voltou para o depósito com o rosto impenetrável. Ele se foi, disse ele. Mas ele vai voltar e da próxima vez trará mais pessoas com ele. Scarlett afundou no chão. Suas pernas não tinham mais forças para sustentá-la. Seu corpo inteiro tremia e lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Mesmo tentando engoli-las, Vincent sentou-se ao lado dela. Ele não disse nada, apenas ficou ali. Conte-me, disse ele depois de um tempo. Tudo. Preciso saber para poder protegê-la. E Scarlett contou a ele pela primeira vez. Ela contou toda a história para alguém. Como conheceu Marcus quando tinha 22 anos, uma garota órfã solitária, sedenta por amor, o casamento apressado e o pesadelo que começou logo depois. As primeiras surras, os pedidos de desculpas, a espiral de violência que nunca acabava. Ela contou a ele sobre as noites em que ficava deitada no chão, o sangue escorrendo de suas feridas, com medo de gritar, porque sabia que seria espancada ainda mais. Sobre a vez em que tentou fugir e foi arrastada de volta, sobre as punições brutais que se seguiram a cada tentativa, sobre a noite em que ouviu Marcus conversando com alguém sobre vendê-la a Vulov, como se fosse um objeto, e sobre como finalmente escapou com nada além de uma pequena bolsa e um coração despedaçado. Quando terminou, sua voz estava rouca de tanto chorar e suas mãos ainda tremiam. Vincent ficou em silêncio o tempo todo. Ele não a interrompeu. Ele não a julgou. Mas quando ela olhou para ele, viu seu maxilar se contrair. E em seus olhos cinzentos havia um fogo de fúria que ela nunca tinha visto antes. Marcus Webb pagará por tudo o que fez com você, disse Vincent, com voz baixa e perigosa. Não foi uma ameaça. Foi um juramento. E pela primeira vez em anos, Scarlett acreditou que alguém realmente queria protegê-la. 2 dias depois do que aconteceu no bar, Ronin ligou com novas informações. Vincent atendeu a ligação em silêncio. Seu rosto não demonstrava nada, mas Scarlett percebeu seu corpo ficar tenso aos poucos, conforme a conversa avançava. Quando ele desligou, uma sensação pesada tomou conta da pequena sala. O que foi? Perguntou Scarlett, colocando um copo d'água sobre a mesa. Vincent não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a janela e ficou olhando para o céu noturno, coberto por nuvens cinzentas. Victoria Ashford está de volta a Boston, disse ele após um longo silêncio. Ela está ao lado de Declan. Há rumores de que eles estão prestes a ficar noivos. Scarlett não sabia quem era Victoria, mas podia ver o efeito que aquele nome causava em Vincent. Seus ombros estavam rígidos, seu maxilar estava cerrado, como se estivesse reprimindo algo. Quem é Victoria? Perguntou ela suavemente. Vincent se virou e seus olhos cinzentos revelavam um cansaço que Scarlett nunca tinha visto nele antes. Minha ex-noiva. Nós ficamos noivos há 5 anos. Ela é filha de um falecido chefe da máfia, uma aliança perfeita no papel. E vocês dois se amavam? Perguntou Scarlett, sem entender por que a pergunta a deixava desconfortável. Vincent riu, um som sem qualquer calor. Eu achava que sim. Pelo menos eu a amava. Mas Victoria amava o poder mais do que me amava. Ele sentou-se na cadeira em frente a Scarlett, seus olhos fixos no vazio, como se estivesse olhando para o passado. Há 5 anos, um dos meus amigos mais próximos foi morto em uma guerra de gangues.
Ele morreu bem na minha frente, nos meus braços, e isso me destruiu. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia trabalhar. Pela primeira vez na vida, permiti-me ser fraco, e Victoria foi embora. Scarlett sentiu o coração apertar. Ela foi embora porque você estava de luto. Ela disse que eu era muito fraco para ser chefe, que um homem que se deixa controlar pelas emoções não merece liderar o Império Callahan. Ela foi embora 3 dias antes do casamento, deixando uma carta dizendo que merecia mais do que eu podia lhe dar. O silêncio tomou conta da sala. Scarlett não sabia o que dizer. Ela só sabia que odiava Victoria Ashford sem nunca tê-la conhecido. Odiava uma mulher que podia abandonar o homem que dizia amar quando ele mais precisava dela. E agora ela está de volta, disse Scarlett, porque soube que você desapareceu e quer um caminho para Declan, um novo tipo de poder. Vincent assentiu, com amargura estampada no rosto. Victoria sempre sabe como ficar do lado do vencedor. Ela acha que estou morto. Ela acha que Declan herdará o Império Callahan. Então, ela voltou para reivindicar um lugar ao lado do novo homem no topo. Você ainda tem sentimentos por ela? Scarlett perguntou e se surpreendeu com sua própria coragem. Vincent olhou para ela, seus olhos cinzentos tão profundos que ela não conseguia decifrá-los. Não, ele disse após um momento. Ela matou todos os sentimentos que eu tinha no dia em que foi embora, há 5 anos. Aprendi uma lição dolorosa sobre confiar na pessoa errada. Como eu com Marcus, disse Scarlett baixinho. Como você com Marcus, Vincent concordou. Nós dois fomos traídos pelas pessoas que deveriam estar ao nosso lado. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Vincent continuou, com a voz mais suave. Mas você é diferente da Victoria. Scarlett, completamente diferente. Scarlett ergueu a cabeça, surpresa. Diferente como? Victoria foi embora quando eu estava mais fraco. Você me encontrou quando eu estava morrendo no chão de um bar e ficou. Você não sabia quem eu era. Você não sabia o que eu poderia lhe oferecer, mas mesmo assim me salvou. Essa é a diferença. Victoria ama o poder. Você tem compaixão verdadeira. Scarlett sentiu suas bochechas esquentarem. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não. Vincent balançou a cabeça. Nem todo mundo faria. A maioria das pessoas teria ido embora, chamado a polícia ou fingido que não tinha visto nada. Mas você ficou, e isso significa mais para mim do que você imagina. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, algo sem palavras passou entre eles. Não uma promessa, não uma declaração. Apenas uma profunda compreensão um do outro. Scarlett foi a primeira a desviar o olhar, com o coração batendo mais rápido do que o normal. Devemos nos concentrar no plano, disse ela, forçando-se a recuperar o controle. Vincent e Victoria, Declan e Vulov, tudo isso precisa ser resolvido. Vincent assentiu, mas seu olhar permaneceu nela por mais um momento antes de finalmente desviar o olhar. Você está certa, ele concordou. Mas ambos sabiam que algo havia mudado entre eles naquela noite. Um fio invisível estava começando a uni-los. 3 semanas se passaram desde aquela noite fatídica no bar. Vincent havia se recuperado totalmente. O ferimento havia fechado. Sua força havia retornado. Ele estava inquieto, ansioso para agir. Ansioso para enfrentar Declan de frente e recuperar o que lhe pertencia. Mas Scarlett tinha uma ideia diferente. Certa noite, enquanto estavam sentados à pequena mesa da cozinha com os documentos de Ronan espalhados sobre ela, Scarlett falou. Você não pode confrontar Declan diretamente. Vincent ergueu os olhos, franzindo as sobrancelhas. Por que não? Estou saudável o suficiente para lutar e tenho homens leais prontos para me apoiar. Scarlett balançou a cabeça, seus olhos verdes fixos nos dele. Porque é exatamente isso que Declan está esperando. Se você aparecer e atacar, ele vai transformá-lo no agressor e se tornar a vítima. Os que estão indecisos vão ficar do lado dele por instinto, protegendo aquele que parece mais fraco. E se uma guerra começar, pessoas vão morrer, incluindo os homens que são leais a você. Vincent ficou em silêncio, pesando as palavras dela. Então, o que você propõe? Scarlett levantou-se e caminhou até o pequeno quadro branco que comprara alguns dias antes. Ela começou a escrever. Setas, caixas, um diagrama lentamente tomando forma. Em vez de responder à violência com violência, você expõe a traição de Declan. Ela disse enquanto escrevia. No seu mundo, trair a família é um crime imperdoável. Declan não apenas tentou matá-lo, ele se aliou a um inimigo externo, Vulov, para entregar o território e o controle de Callahan. Isso não é ambição, isso é traição. Vincent levantou-se e aproximou-se do quadro, seus olhos acompanhando cada linha que Scarlett desenhava. Continue. Scarlett assentiu.
Passo 1. Reunir provas. O Ronin tem algumas informações, mas precisamos de mais mensagens, gravações, documentos, qualquer coisa que prove que Declan está negociando com Vulov e que planejou seu assassinato. Passo 2. Entrar em contato com os anciãos e os membros influentes do Conselho da Família. Eles precisam saber que você está vivo e precisam estar preparados para a verdade. Passo 3. Convocar o Conselho da Família e expor tudo. Quando as provas forem apresentadas a todos, Declan não terá como negar. Ele será condenado pelas mesmas pessoas que está tentando enganar. Vincent olhou para ela, seus olhos cinzentos brilhando de surpresa e respeito. E Vulov, e eles? Scarlett continuou. Não os ataque de frente, disse ela. Volkov é forte porque tem dinheiro, suprimentos e redes. Em vez de uma guerra sangrenta, você corta seus recursos, congela seus ativos, bloqueia suas rotas de transporte e os isola economicamente. Quando o dinheiro acabar, seu poder entrará em colapso junto com ele. Uma vitória sem derramamento de sangue. Vincent ficou olhando para o quadro por um longo momento, absorvendo o mapa detalhado da estratégia que Scarlett havia construído. Então ele se virou para ela, com uma expressão cheia de respeito que ela nunca tinha visto nele antes. Você pensa como uma verdadeira estrategista, disse ele. Onde você aprendeu isso? Scarlett deu um pequeno sorriso, mas ele não escondeu a dor em seus olhos. Não aprendi em lugar nenhum. Eu apenas penso como uma sobrevivente. Quando você passa a vida inteira observando, analisando, encontrando maneiras de escapar do perigo, você aprende a enxergar além das aparências. E eu sobrevivi tempo suficiente para saber que a violência nem sempre é a resposta. Vincent se aproximou até que apenas alguns passos os separavam. Este plano significa que eu não matarei meu irmão, disse ele em voz baixa. Você consegue viver com isso? O silêncio pairou entre eles. Então Vincent soltou um suspiro lento. Não importa o que ele tenha feito. Declan ainda é meu irmão, meu sangue. Matá-lo pode trazer um momento de satisfação. Mas isso me assombraria pelo resto da vida. Mas exilá-lo, tirar tudo dele, deixá-lo viver em desgraça. Esse é um castigo mais adequado. Scarlett assentiu. É por isso que você é diferente deles, Vincent. Você tem princípios. Você tem limites que não ultrapassa. E isso não o torna fraco. Isso o torna mais forte do que qualquer pessoa nesse mundo. Vincent olhou para ela. E naquele momento, todas as barreiras que ele havia construído pareceram se dissolver. Você realmente acredita nisso? Sim, respondeu Scarlett sem hesitar. E ficarei ao seu lado até vencermos. Porque pela primeira vez na vida, tenho uma aliada de verdade e não vou perder isso. Vincent não falou nada. Mas o jeito como ele a olhou dizia tudo. Uma profunda gratidão. Um respeito inegável e algo mais, algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Nos dias que se seguiram, Vincent e Scarlett passaram horas juntos refinando o plano. Durante o dia, ela continuava trabalhando no bar, mantendo tudo parecendo normal para que ninguém suspeitasse de nada. À noite, depois que o bar fechava, ela voltava para o pequeno apartamento e os dois se sentavam à mesa da cozinha, cercados por documentos e anotações, mas nem sempre conversavam sobre estratégia ou inimigos. Às vezes, tarde da noite, quando o trabalho estava concluído, eles simplesmente se sentavam ali e conversavam sobre pequenas coisas, sobre memórias, sobre sonhos que haviam se despedaçado. Certa noite, Vincent contou a ela sobre sua infância, sobre a grande mansão em que cresceu, sobre os jantares em família quando sua mãe ainda estava viva, sobre risadas e como ele havia esquecido como elas soavam. Ele falou sobre seu pai, um homem severo, mas justo, que lhe ensinou que o poder sempre vinha acompanhado de responsabilidade. E ele falou sobre Declan, sobre o irmãozinho que costumava segurar nos braços. O irmão a quem ensinou a andar de bicicleta. O irmão que ele acreditava que protegeria pelo resto da vida. Não entendo o que aconteceu, disse Vincent, com a voz baixa, pesada de tristeza. Quando Declan começou a me odiar a ponto de querer minha morte, talvez ele não te odeie, disse Scarlett suavemente. Talvez ele só queira o que você tem. A inveja pode transformar as pessoas em monstros. Vincent olhou para ela pensativo. Você sempre vê através de tudo. Às vezes isso me assusta. Assusta você. Do quê? Que você também veja através de mim. Que você possa ver as coisas que tento esconder. O silêncio tomou conta da sala. Scarlett não sabia o que dizer. Porque a verdade era que ela realmente o via, não como um chefe da máfia assustador, mas como um homem solitário que havia sofrido muitas perdas. Em outra noite, Scarlett foi quem falou. Ela contou sobre o sonho que tinha quando era jovem,
como queria se tornar enfermeira para poder ajudar outras pessoas. Ela contou a ele sobre os anos de estudo, de trabalho árduo, sobre o diploma que quase concluiu antes de Marcos aparecer e destruir tudo. Ela contou a ele sobre Nora, sobre a irmã adotiva que amava como se fosse sangue do seu corpo, sobre como Nora era a única razão pela qual ela continuava seguindo em frente nos dias mais sombrios. Ela está na faculdade de medicina, disse Scarlett, com os olhos brilhando ao falar da irmã. Ela fará o que eu não pude fazer. Ela se tornará médica e salvará pessoas. Esse era o meu sonho. Agora é o dela. Vincent a observava com uma suavidade que ela nunca tinha visto nele antes. Você sacrificou tanto por ela. Nora é minha família. Scarlett respondeu simplesmente. Família nem sempre é sangue. Às vezes, famílias são as pessoas que escolhem umas às outras. Vincent assentiu e Scarlett viu algo mudar nos olhos dele, como se suas palavras tivessem tocado uma ferida que ele pensava já estar curada. Noites como aquela começaram a acontecer com mais frequência. As conversas ficaram mais profundas e a distância entre eles no pequeno sofá continuou diminuindo. Havia momentos em que seus olhos se encontravam e ambos esqueciam o que estavam prestes a dizer. Momentos em que suas mãos se tocavam ao alcançar o mesmo documento, e ambos recuavam como se tivessem levado um choque. Momentos em que Vincent a olhava de uma forma que nenhum homem jamais havia feito, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tivesse visto. E Scarlett sabia que não deveria se sentir assim. Ele era um chefe da máfia. Ela era uma mulher fugitiva. Eles compartilhavam inimigos, compartilhavam um objetivo, mas isso não significava que deveriam compartilhar qualquer outra coisa. Mas seu coração não ouvia sua razão. Todas as noites, quando ela se deitava na cama e ouvia a respiração constante de Vincent vindo da sala, ela percebia que estava pensando nele, em seu sorriso raro, na maneira como ele a ouvia, na sensação de segurança quando estava perto dele. E ela sabia, mesmo que não conseguisse dizer em voz alta, que isso tinha ido muito além de uma simples aliança. A hora tinha chegado. Depois de quase um mês escondido, Vincent precisava partir para colocar o plano em ação. Ele precisava encontrar Ronin e os aliados leais cara a cara. Ele precisava reunir provas da traição de Declan. Ele precisava se preparar para a luta que estava por vir. Na última noite antes de partir, o pequeno apartamento afundou sob uma pressão pesada e silenciosa. Vincent havia arrumado o que precisava, apenas uma pequena bolsa com algumas mudas de roupa e o telefone seguro. Ele ficou parado na porta, observando Scarlett, enquanto ela tentava parecer ocupada lavando pratos, mesmo que não houvesse mais nada para lavar. Scarlett, ele disse. Apenas essa palavra foi suficiente para fazê-la parar. Ela se virou, os olhos verdes tentando parecer calmos, sem conseguir esconder a preocupação por baixo. Você já está indo embora. Vincent assentiu. Ronin está me esperando no ponto de encontro. Temos muito o que fazer e estamos ficando sem tempo. Declan está fechando um acordo com Vulov. Se não agirmos logo, será tarde demais. Scarlett se aproximou, mas ainda mantinha uma distância cautelosa. Você vai ficar bem. Vincent sorriu. O pequeno sorriso familiar que ela havia conhecido nas últimas semanas. Eu sou Vincent Callahan. Estou sempre bem. Isso não é uma resposta, disse ela, sua voz agora mais séria. Ele olhou para ela e o sorriso desapareceu, substituído por uma sinceridade que ele raramente permitia que alguém visse. Vou tomar cuidado, disse ele, porque tenho um motivo para voltar. Silêncio. Scarlett sentiu seu coração bater mais rápido, mas não disse nada. Ela não sabia o que dizer. Você estará segura aqui? Perguntou Vincent. Marcos pode voltar. Cuido de mim mesma há anos, respondeu ela, com a voz mais dura do que pretendia. Não se preocupe comigo, mas quero me preocupar com você. Vincent deu um passo à frente. Apenas alguns centímetros os separavam. Esse é o problema. Não consigo parar de me preocupar com você. Não consigo parar de pensar em você. E isso me assusta. Scarlett ergueu o rosto, surpresa com a confissão. O chefe da máfia que Boston temia acabara de dizer que estava com medo. Medo por causa de uma garçonete comum. Eu também, ela sussurrou, as palavras escapando antes que ela pudesse impedi-las. Também não consigo parar de pensar em você. E isso me assusta mais do que qualquer coisa que Marcos já fez comigo. Vincent levantou a mão e a colocou gentilmente em seu rosto. Sua palma estava quente. E Scarlett percebeu que estava se inclinando para ela, como se seu corpo estivesse ansiando pelo toque que ela recusara por tanto tempo. Ainda não, ela sussurrou, embora cada célula de seu corpo estivesse gritando o contrário. Você precisa se concentrar no plano.
Não devemos deixar nada nos distrair. Vincent assentiu, mas não tirou a mão. Em vez disso, ele se abaixou e deu um beijo suave em sua testa. 2 semanas, ele disse. Voltarei em 2 semanas e quando voltar, conversaremos sobre isso, sobre nós. Então ele baixou a mão, deu um passo para trás e olhou para ela uma última vez antes de se virar e sair pela porta. Scarlett ficou ali, observando a porta se fechar atrás dele, e sentiu o apartamento de repente mais vazio do que nunca. Ela levou a mão à testa, ao lugar onde os lábios dele acabavam de estar, e percebeu que estava sorrindo, mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto. 2 semanas, disse a si mesma. Ela poderia esperar 2 semanas. A primeira semana sem Vincent se estendeu como um século. Scarlett continuou vivendo sua vida normal, acordando todas as tardes, se preparando para o turno da noite, preparando coquetéis, sorrindo para os clientes, fingindo que nada havia mudado. Mas tudo havia mudado. O pequeno apartamento parecia vazio de uma forma que nunca havia parecido antes. O sofá onde Vincent costumava se deitar agora era apenas um objeto inanimado. A mesa da cozinha onde eles passavam horas planejando agora estava vazia, com apenas ela e uma xícara de café frio. Ela percebeu que ficava olhando para a porta toda vez que ouvia passos no corredor, esperando que fosse ele voltando mais cedo do que o planejado. Mas a porta nunca se abriu. No 5º dia, seu telefone vibrou com uma chamada de um número familiar. Nora. Scarlett respirou fundo antes de atender, forçando sua voz a soar normal. Scarlett, a voz de Nora soou alegre e enérgica, como sempre. Sinto muito a sua falta. Por que você não me ligou por tanto tempo? Desculpe, disse Scarlett, sorrindo, mesmo que Nora não pudesse ver. Tenho estado um pouco ocupada ultimamente. O trabalho no bar tem estado mais pesado do que o normal. Você está bem? Alguma coisa estranha acontecendo? Você parece diferente? Scarlett piscou surpresa. Nora sempre soube ler suas emoções, mesmo pelo telefone. Diferente como? Nora ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pensando. Não sei. Você parece mais feliz, mais leve, como se algo bom tivesse acontecido. Tem alguém novo, não é? Scarlett quase deixou o telefone cair. Alguém novo? Do que você está falando? Você sabe do que estou falando? Nora deu uma risadinha. A última vez que você soou assim foi quando conheceu Marcos. Mas desta vez é diferente. Você não parece ansiosa ou inquieta como naquela época. Você parece genuinamente feliz. Scarlett não sabia o que dizer. Ela queria negar, dizer a Nora que ela estava imaginando coisas. Mas sua irmã estava certa. Ela estava mais feliz nas últimas semanas, mesmo que sua vida estivesse mais complicada do que nunca. E quem trouxe essa mudança foi Vincent. Tem alguém, ela admitiu após um longo silêncio. Mas é complicado, Nora. Não posso explicar agora. Ela é boa para você? Ele, Scarlett corrigiu baixinho. E sim, ele é bom para mim. Muito bom. Nada como Marcos. É tudo o que preciso saber. Nora disse com alívio na voz. Você merece ser feliz, Scarlett. Depois de tudo o que passou, você merece alguém que a ame da maneira certa. Obrigada. Scarlett sentiu lágrimas brotando em seus olhos. E você? Como está a escola? Estou bem. Os exames estão chegando, então estou estressada, mas vou superar isso. Vou ser médica e deixar você orgulhosa. Já estou orgulhosa de você, disse Scarlett com a voz cheia de amor. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Quando a ligação terminou, Scarlett ficou sentada sozinha no apartamento escuro, olhando para o nada. Nora tinha visto o que Scarlett tentava negar. Ela tinha mudado, e essa mudança tinha um nome: Vincent Callahan. Ela sentia saudades dele. Sentia saudades do calor da voz dele tarde da noite. Sentia saudades da maneira como ele a ouvia, como se cada palavra que ela dissesse fosse importante. Sentia falta daqueles olhos cinzentos profundos, suaves com uma ternura que ela nunca teria acreditado que um chefe da máfia pudesse ter. Sentia falta do beijo na testa antes de ele partir. Seu telefone vibrou e seu coração disparou quando ela viu a mensagem. O plano está avançando. Sinto sua falta. Essas últimas 3 palavras a fizeram sorrir como uma mulher de 20 anos se apaixonando pela primeira vez. Ela digitou de volta, seus dedos tremendo levemente. Tenha cuidado. Também sinto sua falta. E quando ela colocou o telefone de lado, percebeu uma verdade que não podia mais negar. Ela se apaixonou por Vincent Callahan. Com todo o seu coração partido, ela amava o homem que o destino havia colocado em seu bar na noite mais sombria de sua vida. E isso a deixou mais assustada e mais esperançosa do que nunca. No final da segunda semana,
Quando Scarlett estava contando os dias até Vincent voltar, o pesadelo a encontrou. Era um sábado à noite. O bar estava fechado e ela estava limpando sozinha, como sempre fazia. O jazz havia sido desligado. Tudo o que restava era o tilintar de copos e o barulho constante da água da pia. Ela não ouviu a porta se abrir. Ela não ouviu os passos se aproximando. Só quando uma voz familiar falou bem atrás dela, é que percebeu que não estava mais sozinha. Faz muito tempo, Scarlett. Ela se virou e o sangue em suas veias gelou. Marcus estava ali, a poucos passos de distância, mas desta vez ele não tinha vindo sozinho. Dois homens grandes estavam ao lado dele, com rostos inexpressivos e olhos duros e ameaçadores. Os homens de Vulov. Ela soube imediatamente, pelas tatuagens em seus pescoços. Estou procurando por você há muito tempo. Marcus se aproximou, com um sorriso no rosto que a deixava enjoada. Você acha que pode se esconder de mim para sempre? Acha que mudar o cabelo e o nome significa que não vou encontrá-la? Scarlett recuou até que sua espinha bateu no bar. Seus olhos vasculharam rapidamente a sala, procurando uma saída. A porta da frente estava bloqueada pelos dois homens. A porta dos fundos ficava do outro lado do bar. Estás amanhã, bar. Longe demais para ela alcançar antes que eles a agarressem. Ouvi dizer que você tem algo a ver com Vincent Callahan, continuou Marcus, seus olhos negros e frios se estreitando. Aquele bastardo apareceu aqui na outra noite e me ameaçou. Mas agora ele está morto e você não tem mais ninguém para protegê-la. Scarlett forçou a voz a permanecer firme, mesmo que seu coração estivesse batendo forte como se quisesse explodir. Ele não está morto. Marcus riu com desprezo. A cidade inteira sabe que Vincent Callahan está morto. Seus irmãos estão no comando de tudo. E Vulov, eles realmente querem vê-la novamente, Scarlett. Você é a dívida que prometi a eles. Um dos homens de Volkov deu um passo à frente e Scarlett soube que não tinha muito tempo. Sua mão deslizou sob o balcão, procurando a faca de frutas que ela sempre mantinha escondida ali. Mas antes que seus dedos pudessem alcançá-la, Marcus viu. Ele se lançou, agarrou seu pulso e torceu com força. Você! Ele rugiu. E então ele a esbofeteou com tanta força que ela caiu no chão. Você ainda não aprendeu sua lição. Você é minha. Você sempre será minha. Scarlett deitou no chão, o gosto de sangue na boca tão familiar que doía. Quantas vezes ela já tinha passado por isso? Quantas vezes ela já tinha provado seu próprio sangue por causa das mãos dele? Mas desta vez era diferente. Desta vez ela não era mais a garota fraca de anos atrás. Ela tinha sobrevivido. Ela tinha lutado. E ela não iria deixar que ele a arrastasse de volta para o inferno. Seu telefone no bolso vibrou com um sinal de linha aberta de emergência que Vincent havia instalado para sua segurança. O polegar de Scarlett pressionou um botão oculto em seu telefone. Um sinal de emergência silencioso que Vincent havia programado para transmitir áudio para seu servidor privado. Vincent? Ela sabia que era ele e precisava ganhar tempo. O que Vulov fará comigo? Perguntou ela, com a voz trêmula, mas alta o suficiente para que o telefone gravasse. Você não precisa saber. Marcus se abaixou, agarrou-a pelos cabelos e puxou sua cabeça para trás. Você só precisa saber que vai pagar por fugir, por me fazer passar vergonha na frente de Vulov, por tudo. Naquele momento, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Scarlett viu sombras invadirem o bar, rápidas e precisas, como máquinas treinadas para fazer exatamente isso. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Os dois homens de Volkov foram derrubados antes que pudessem sacar uma arma. Marcus soltou o cabelo dela e tentou correr para a porta da frente, mas um homem mais velho, de cabelos grisalhos, bloqueou seu caminho. Ronan O'Brien, ela o reconheceu pelas descrições de Vincent. Acho que você deveria ficar onde está, disse Ronan, calmo como se estivesse falando sobre o tempo. Vincent Callahan manda lembranças. Marcus empalideceu. Callahan está vivo. Vivo e muito irritado, respondeu Ronan, especialmente com qualquer um que ousasse colocar as mãos em sua mulher. Dois homens da equipe de Ronan agarraram Marcus, forçando seus braços atrás das costas e algemando-o. Marcus gritou, xingou, ameaçou, mas ninguém se importou. Ronan se aproximou de Scarlett e estendeu a mão, ajudando-a a se levantar. Você é Scarlett? Perguntou ele com uma voz muito mais gentil do que tinha sido com Marcus. Vincent estava certo. Você é importante para ele. Você está bem? Scarlett assentiu. Mesmo que sua cabeça ainda estivesse girando e sua bochecha latejasse devido ao tapa de Marcus. Ele mandou você? O aplicativo de emergência do seu celular foi acionado no momento em que Marcus levantou a voz, explicou Ronan.
Vincent ouviu cada palavra através da linha aberta. Ele me ligou imediatamente. Scarlett viu Marcus sendo arrastado para fora, ainda xingando, e percebeu que pela primeira vez em anos, não tinha mais medo dele. Não era porque Ronin e seus homens a haviam salvado. Era porque ela sabia que onde quer que Vincent estivesse, ele a estava observando. Ele ainda a protegia. E esse sentimento era mais forte do que qualquer medo. 3 dias depois daquela noite horrível, Vincent voltou. Scarlett estava sentada no pequeno apartamento. Uma bolsa de gelo pressionada contra sua bochecha, onde o hematoma causado pelo tapa de Marcus ainda não havia desaparecido completamente. Ela ouviu passos na escada e seu coração soube quem era antes mesmo da porta se abrir. Vincent entrou e tudo na sala pareceu parar. Ele parecia exausto, com a barba por fazer. Suas roupas estavam amarrotadas, como se ele não dormisse há dias, mas seus olhos cinzentos estavam mais vivos do que nunca quando a encontraram. Então ele viu o hematoma em sua bochecha. Seu rosto mudou em um instante de alívio para a preocupação, para uma fúria fria e controlada que ela nunca tinha visto antes. Ele bateu em você. Não era uma pergunta. Scarlett levantou-se colocando a bolsa de gelo sobre a mesa. Estou bem. Ronan chegou a tempo. Não. Vincent avançou, o espaço entre eles diminuindo a cada passo. Você não está bem. Você está machucada porque eu não estava aqui, porque eu a deixei sozinha. Ele parou bem na frente dela. E Scarlett pôde ver suas mãos cerradas em punhos, como se ele estivesse se forçando a não dar um soco na parede. Quando ouvi sua voz ao telefone, quando ouvi você cair no chão, pensei que fosse enlouquecer, disse Vincent, sua voz trêmula com tudo o que ele estava reprimindo. Eu estava a horas de distância de você, e não havia nada que eu pudesse fazer, exceto ligar para Ronin e rezar para que ele chegasse a tempo. Esse foi o pior momento da minha vida, Scarlett. Pior do que Declan me traindo. Pior do que a noite em que pensei que fosse morrer no chão daquele bar. Scarlett sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Ela não sabia o que dizer. Não sabia como fazê-lo entender que estava bem, que tinha sobrevivido. Mas antes que ela pudesse falar, Vincent a puxou para seus braços. Ele a segurou com tanta força que ela mal conseguia respirar. Mas ela não queria que ele a soltasse. Ela ouviu o coração dele batendo forte contra as costelas, sentiu o leve tremor que percorria seu corpo e percebeu que o chefe da máfia que Boston temia estava apavorado com a possibilidade de perdê-la. Achei que tinha te perdido, Vincent sussurrou em seu ouvido com a voz embargada. Todas aquelas horas esperando notícias de Ronin. Tudo o que eu conseguia pensar era que nunca tinha dito as coisas que queria dizer. Como nunca te disse o quanto você é importante para mim. Scarlett ergueu o rosto para ele e viu algo em seus olhos cinzentos que nunca tinha visto em ninguém antes. Amor puro, intenso e assustador em sua intensidade. Eu te amo, Scarlett, disse Vincent, cada palavra clara, como se precisasse ter certeza de que ela ouvisse cada sílaba. Não sei quando isso aconteceu. Talvez quando você salvou minha vida naquela noite. Talvez quando você viu através de mim com aqueles olhos verdes. Talvez nas noites em que conversamos e percebi que você me entendia melhor do que qualquer pessoa neste mundo. Mas tenho certeza de uma coisa. Não consigo mais imaginar minha vida sem você. Lágrimas escorriam pelo rosto de Scarlett, mas eram lágrimas de felicidade. Pela primeira vez em anos, ela chorava de alegria, em vez de dor. Eu também te amo, ela sussurrou, com a voz trêmula, mas segura. Tentei lutar contra isso. Tentei me convencer de que era loucura, que você é um chefe da máfia e eu sou uma bartender fugitiva. Mas meu coração não ouviu a razão. Ele é seu há muito tempo, Vincent, e eu não quero ele de volta. Vincent levantou a mão e tocou gentilmente a bochecha dela, aquela que não estava machucada. Seus dedos tremiam levemente enquanto traçavam sua pele, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tivesse tocado. Então ele se abaixou e a beijou. O primeiro beijo deles não foi apressado. Não era ardente com paixão imprudente. Era suave, terno, cheio de sentimento. Seus lábios encontraram os dela como uma promessa, como um voto, como uma resposta a tudo o que eles haviam sobrevivido juntos. Scarlett fechou os olhos e se deixou levar pelo momento. Nos braços do homem que amava, ela se sentiu segura pela primeira vez em anos. Não porque ele tinha poder, não porque ele podia protegê-la dos inimigos, mas porque ela sabia que, em seu coração, ela tinha um lugar que ninguém poderia substituir. Quando finalmente se separaram, Vincent descansou a testa contra a dela, seus olhos cinzentos ainda fechados. Amanhã à noite é o conselho da família, ele sussurrou. Tudo vai acabar, e quando isso acontecer, quero começar uma nova vida com você. Scarlett sorriu, seu coração transbordando de esperança.
Vou esperar por você, disse ela como sempre fiz. A noite do conselho da família chegou mais rápido do que Scarlett esperava. Vincent havia preparado tudo com cuidado, desde as provas até a estratégia, dos aliados aos planos de contingência. Ele saiu do apartamento ao pôr do sol, vestindo o terno preto de 3 peças que ela havia passado para ele, com o rosto frio e confiante, como se nunca tivesse sido envenenado e jogado em um rio para morrer. Antes de ir, ele beijou sua testa e sussurrou que quando voltasse tudo seria diferente. Então ele desapareceu na escuridão. A antiga propriedade dos Callahan ficava no topo de uma colina nos arredores de Boston, uma fortaleza gótica construída no século passado. Era ali que as decisões mais importantes da família eram tomadas, onde sangue havia sido derramado e destinos selados por gerações. Naquela noite, 12 anciãos do conselho da família estavam sentados em torno de uma longa mesa de carvalho escuro, a luz das velas tremulando em seus rostos envelhecidos e severos. Declan estava sentado à cabeceira da mesa, no lugar que costumava pertencer a Vincent. Ao lado dele estava Victoria Ashford, vestida com roupas elegantes e brilhantes, com um sorriso orgulhoso e severo, como se já fosse a rainha desse império. A reunião já durava meia hora. Declan estava apresentando o plano de cooperação com Vulov, prometendo prosperidade e expansão do território. Então, as pesadas portas da sala do conselho se abriram. Vincent Callahan entrou. O silêncio tomou conta da sala como uma cortina espessa. 12 pares de olhos se arregalaram em choque. Victoria recuou, seu rosto perdendo a cor. E Declan se levantou de um salto, sua cadeira caindo no chão com um barulho estridente. Você, ele sussurrou, sua voz trêmula. Você está morto. Você deveria estar morto. Vincent atravessou a sala com a postura de um rei retornando ao seu trono. A luz das velas refletiu na cicatriz em seu rosto, fazendo-o parecer mais perigoso do que nunca. Como podem ver, ainda estou vivo. Sua voz ecoou pela sala congelada. E estou aqui para recuperar o que é meu. Um dos anciãos, o velho Murphy, de cabelos brancos e olhos perspicazes, falou. Vincent, nos disseram que você morreu em um acidente. Isso era mentira. Vincent respondeu com um olhar fixo em Declan. Eu não morri em um acidente, Potter. Meu próprio irmão tentou me matar. Declan me envenenou em um jantar em família. Depois mandou alguém me esfaquear e me jogou no rio para morrer. Um murmúrio se espalhou pela mesa. Os anciãos trocaram olhares, depois olharam para Declan com suspeita crescente. Isso é calúnia! Gritou Declan, com o rosto corado de raiva. Ou medo. Talvez ambos. Você não tem provas. Não tenho? Vincent fez um sinal. E Ronan O'Brien entrou na sala com uma pasta preta na mão. Ele a abriu e tirou uma pilha grossa de documentos, colocando-os sobre a mesa diante dos anciãos. Estas são as mensagens entre Declan e Alex Vulov, explicou Vincent, enquanto os anciãos passavam as páginas de mão em mão. Eles discutem meu assassinato. Eles discutem a entrega do território Callahan a Vulov. Eles discutiram transformar nossa família em um fantoche da máfia russa. E esta é uma gravação de um microfone de alta frequência que Ronan conseguiu instalar no escritório de Declan semanas atrás. Logo depois que suspeitamos do desaparecimento dos fundos, explicou Vincent ao conselho silencioso, Ronan apertou um botão em um pequeno gravador e a voz de Declan encheu a sala, clara e inegável. Certifique-se de que ele morra. A voz de Declan na gravação era fria e brutal. Não quero erros. Depois que terminar, jogue o corpo no rio. Ninguém deve encontrá-lo. Silêncio. Um silêncio pesado e aterrorizante tomou conta da sala quando a gravação terminou. Os anciãos olharam para Declan, sem mais dúvidas. Agora pareciam enojados, furiosos. Declan, você traiu seu próprio sangue. A voz do velho Murphy tremia de raiva. Você se aliou ao inimigo. Você entregou nossa família a estranhos. Isso é traição sob a lei Callahan. Eu posso explicar. Declan começou, mas ninguém queria ouvir. Victoria estava se aproximando da porta, com o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Ela sabia que o navio estava afundando e já estava tentando se salvar. Pelas leis da família, Vincent tem o direito de executar o traidor. Outro ancião disse, como você quer lidar com isso, Vincent? Todos os olhos se voltaram para ele. Vincent olhou para Declan, o irmão que ele outrora amara e protegera, o irmão que agora estava ali tremendo, com um medo estampado no rosto. Vincent poderia matá-lo ali mesmo. Ninguém o impediria. Ninguém protestaria, mas ele se lembrou das palavras de Scarlett sobre ser diferente deles, sobre ter um limite que ele não cruzaria, sobre a verdadeira força não vir da violência. Eu não mato meu próprio sangue, disse Vincent, com voz calma, mas firme.
Mas Declan não merece mais o nome Callahan. Eu o declaro exilado desta família. Ele está destituído de todo o poder, todas as propriedades, toda a proteção. A partir deste momento, Declan não faz mais parte da organização Callahan. E se ele pisar em nosso território novamente, não o verei mais como meu irmão. Declan olhou para ele com raiva, seus olhos queimando de ódio e desespero. Você vai se arrepender disso, Vincent. Você vai se arrepender. Não. A voz de Vincent não mudou. A única coisa que me arrependo é de ter confiado em você por tanto tempo. 2 homens de Ronan se adiantaram e escoltaram Declan para fora da sala. Victoria tinha ido embora, desaparecido em algum momento, correndo como havia feito 5 anos atrás. E Vincent ficou ali enquanto os anciãos se levantavam um por um e curvavam a cabeça, reconhecendo-o mais uma vez como o legítimo chefe da família Callahan. Ele havia vencido, não com violência, mas com a verdade. E naquele momento, tudo o que ele queria era voltar para Scarlett, a mulher que lhe dera força para escolher o caminho certo. Após o término do conselho, Vincent ficou sozinho no longo corredor da propriedade Callahan, olhando para o jardim escuro, onde o luar banhava as antigas estátuas de pedra. Ele estava se preparando para partir, se preparando para voltar para Scarlett. Então, uma voz familiar falou atrás dele. Vincent, ele se virou. Victoria Ashford estava ali, sem a arrogância que exibia algumas horas antes. Seu rosto estava pálido, seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado, e suas mãos estavam entrelaçadas em um gesto nervoso que ele nunca tinha visto na mulher que era sempre tão confiante. Achei que você tivesse ido embora, disse Vincent com a voz vazia de sentimento. Preciso falar com você. Victoria se aproximou. Sei que estava errada. Não deveria ter ficado ao lado de Declan. Não sabia o que ele fez com você. Se eu soubesse, nunca teria apoiado ele. Vincent olhou para ela, a mulher que ele já amou, com quem já quis se casar, que ele acreditava que ficaria ao seu lado para o resto da vida. Mas agora, olhando nos olhos azuis brilhantes dela, ele não sentia nada além de vazio. O que você quer, Victoria? Quero que a gente recomece, ela disse rapidamente, como se tivesse medo de que ele fosse embora antes que ela conseguisse terminar a frase. Sei que fui embora há 5 anos e que foi o maior erro da minha vida, mas agora entendo. Você é o homem com quem quero estar. Podemos voltar a ser como éramos, Vincent. Posso ser a mulher que você precisa ao seu lado. Ele ficou em silêncio por um momento, ponderando o que ela havia dito. Então ele riu, um riso curto e sem humor. Você não me quer, Victoria. Você quer o poder que eu tenho. São 2 coisas muito diferentes. Victoria balançou a cabeça e se aproximou ainda mais. Não, eu te amo. Sempre amei. Você me ama o suficiente para ir embora 3 dias antes do nosso casamento. Você me ama o suficiente para ficar noiva do meu irmão no momento em que pensou que eu estava morta. Vincent balançou a cabeça. Não minta para si mesma, Victoria. E não tente mentir para mim. Já vi sua verdadeira face muitas vezes. Os olhos de Victoria brilharam com lágrimas. Você não pode me perdoar. Me dê uma segunda chance. Vincent pensou em Scarlett. Pensou na noite em que ela o encontrou morrendo no chão de um bar e decidiu ficar. Pensou na maneira como ela cuidou dele quando ele estava mais fraco, sem pedir nada, sem esperar nada. Pensou naqueles olhos verdes olhando para ele como se ele não fosse um chefe da máfia, apenas um homem que precisava ser amado. Há uma mulher que me encontrou quando eu estava quase morto, disse ele lentamente. Eu não tinha nada além de feridas e desespero. Ela não sabia quem eu era. Ela não sabia o que eu poderia lhe oferecer. Mas ela ficou mesmo assim. Ela salvou minha vida. Ela cuidou de mim. E ela me mostrou que eu sou digno de ser amado por quem eu sou. Não pelo poder que tenho. Essa é a diferença entre ela e você, Victoria. Victoria ficou ali, com os lábios entreabertos, mas nenhum som saiu. Você teve sua chance, disse Vincent, com voz definitiva. Você escolheu ir embora e eu encontrei alguém que merece meu coração. Não volte mais. Então ele virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Victoria ficou sozinha no corredor escuro, vendo sua figura desaparecer pela porta. E, finalmente, ela entendeu que o havia perdido para sempre. Não porque ele fosse cruel, mas porque seu coração pertencia a outra pessoa, uma mulher com quem Victoria nunca poderia se comparar. Uma semana após a noite do conselho, Vincent levou Scarlett a uma sala no porão da propriedade Callahan. Marcus Webb estava sentado lá, com os pulsos algemados à cadeira, o rosto inchado e machucado. Ele não era mais o predador assustador que fazia Scarlett tremer só de pensar nele. Ele era apenas um homem patético agora, tremendo e implorando por sua vida. Vincent ficou ao lado dela,
segurando sua mão para acalmá-la. Você decide, disse ele gentilmente. O destino dele está em suas mãos. Scarlett olhou para Marcus, o homem que transformou sua vida em um inferno por tantos anos. Ela se lembrou das noites no chão, com sangue escorrendo de seus ferimentos. Ela se lembrou dos xingamentos e da humilhação. Ela se lembrou da desesperança de saber que seria vendida como propriedade. Ela poderia ordenar que ele fosse morto. Ninguém a impediria. Ninguém saberia. Mas quando ela olhou nos olhos aterrorizados de Marcus, ela entendeu algo. Ela não queria se tornar um monstro como ele. Entregue-o à polícia, disse ela, calma e decidida. Ele cometeu crimes suficientes para ficar preso por 20 anos. Violência doméstica, tráfico de pessoas, jogos ilegais e muito mais. Deixe a lei lidar com ele. Marcus ergueu a cabeça. O choque estava estampado em seu rosto. Ele pensou que ela iria matá-lo. Ele se preparou para a morte, mas ela escolheu um caminho diferente. Não preciso matá-lo para ser livre, Scarlett disse, olhando diretamente nos olhos dele. Quero que você viva lá atrás das grades, sabendo que eu venci, sabendo que você não tem mais nenhum poder sobre mim. Esse é um castigo pior do que a morte para alguém como você. Vincent fez um sinal e 2 homens de Ronan entraram e arrastaram Marcus para fora. Um carro da polícia já estava esperando do lado de fora. Como resultado das ligações e providências que Vincent tomou ao longo da semana, Marcus Webb iria a tribunal e nunca mais teria a chance de machucar ninguém. Quando Marcus foi levado, Scarlett sentiu um grande peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela podia respirar fundo sem o medo pressionando seu peito. Ela estava livre, verdadeiramente livre. Naquele mesmo dia, Vincent providenciou para que Nora fosse ver Scarlett. A irmã mais nova que Scarlett mais amava no mundo entrou no novo apartamento que Vincent havia preparado para elas. Seus olhos se arregalaram de choque ao ver o quanto a vida de sua irmã havia mudado. Scarlett contou a Nora tudo sobre Marcus, sobre os anos de abuso, sobre a fuga, sobre a mudança de identidade, sobre Vincent, sobre como ele havia aparecido em sua vida e sobre o amor que havia crescido entre eles. Nora chorou enquanto ouvia. Ela envolveu Scarlett em um forte abraço, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por que você não me contou?" perguntou ela com a voz embargada. "Eu poderia ter ajudado você. Eu poderia ter feito alguma coisa. Eu não queria que você se preocupasse", disse Scarlett, acariciando o cabelo da irmã. "Eu queria que você se concentrasse na escola, no seu futuro, e queria mantê-la a salvo das pessoas que estavam me perseguindo." Nora se afastou, olhando para ela com os olhos vermelhos e cheios de admiração. "Você é tão forte. Eu não tinha ideia de que você tinha passado por tudo isso. E Vincent, ele realmente te ama?" Scarlett sorriu, pensando no homem que esperava lá embaixo. "Ele me ama, e eu o amo pela primeira vez na vida. Tenho alguém que realmente quer me proteger e ficar ao meu lado." Nora apertou sua mão, seu sorriso brilhante voltando. "Então fico feliz por você. Você merece ser feliz, Scarlett. Depois de tudo o que passou, você merece amor e paz." Scarlett abraçou sua irmã com força e, pela primeira vez em anos, chorou de felicidade. 3 meses se passaram desde o dia em que Marcus foi entregue à polícia. A vida de Scarlett mudou completamente de maneiras que ela nunca ousaria sonhar. Ela não precisava mais fugir. Não precisava mais olhar por cima do ombro toda vez que saía de casa. Não precisava mais viver sob o peso constante do medo. Ela havia recuperado seu nome verdadeiro. Ela havia recuperado sua vida. E, acima de tudo, ela havia encontrado o amor. Vincent administrava o Império Callahan de uma nova maneira. Menos violenta, mais legítima. Ele havia cortado todos os laços com Vulov, congelado seus bens e forçado-os a sair de Boston sem derramar sangue. Ele provou que o poder não precisava vir acompanhado de crueldade. E durante tudo isso, Scarlett permaneceu ao seu lado. Certa noite, Vincent foi buscá-la sem dizer para onde iriam. Ele apenas lhe deu aquele sorriso misterioso quando ela perguntou, e então a guiou para dentro do carro familiar. Eles dirigiram pelas ruas de Boston sob um céu ao pôr do sol, e quando o carro parou, Scarlett percebeu onde estavam. O Rusty Anchor, o bar decadente no sul de Boston, o lugar onde o destino os uniu na noite mais sombria da vida de ambos. "Por que estamos aqui?" ela perguntou, olhando para a placa desgastada acima da porta. Vincent não respondeu. Ele apenas pegou sua mão e a levou para dentro. O bar estava fechado há muito tempo, mas naquela noite estava iluminado por centenas de velas. As chamas tremulavam e refletiam nas velhas garrafas de bebida, no balcão de carvalho, no mesmo sofá onde ela o encontrara sangrando e à beira da morte meses atrás. Scarlett ficou ali parada,
com os olhos arregalados, enquanto Vincent a guiava até o centro da sala. Vincent, o que é isso? Foi aqui que você salvou minha vida, disse ele, com a voz baixa e cheia de emoção. Onde eu caí no chão, pensando que iria morrer, e um anjo apareceu para me salvar. Quero que este lugar seja onde nossa nova vida comece. Ela não entendeu o que ele queria dizer até que ele lentamente se ajoelhou diante dela. Seu coração parou. Scarlett Morgan, disse Vincent, seus olhos cinzentos fixos nos dela. Você me encontrou quando eu não tinha mais nada. Você ficou quando todos os outros teriam ido embora. Você viu o meu verdadeiro eu, não um chefe da máfia, não um homem que as pessoas temem, apenas um homem solitário que precisava ser salvo. E você me salvou, não apenas minha vida, mas minha alma. Ele tirou uma pequena caixa de veludo preto e a abriu. Dentro não havia um anel de diamante brilhante como Scarlett poderia imaginar. Era um anel simples com uma pequena esmeralda do mesmo verde dos olhos dela. Este era o anel da minha mãe, disse Vincent, com a voz tremendo levemente. Ela foi a mulher mais forte que conheci, até eu te conhecer. Quero que você o use como uma promessa de que sempre estarei com você, protegendo você, amando você, até meu coração parar de bater. Lágrimas escorreram pelo rosto de Scarlett, mas eram as lágrimas mais felizes de sua vida. Você me daria a honra de ser minha esposa? Perguntou Vincent, e havia um tremor em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. O tremor de um homem esperando pela resposta mais importante de sua vida. Scarlett ajoelhou-se diante dele, envolvendo suas mãos com as dela. Não preciso de ninguém para me proteger, disse ela com um sorriso radiante, mesmo com as lágrimas caindo. Eu me protegi por tantos anos. Vincent sorriu. Eu sei. É por isso que te amo. Então sim, sussurrou Scarlett. Sim, vou me casar com você. Não porque você pode me proteger, mas porque você é o único homem neste mundo com quem eu quero estar. Porque você me mostrou que eu sou digna de ser amada. Porque meu coração é seu desde a noite em que eu te encontrei sangrando no chão deste bar. Vincent deslizou o anel em seu dedo, depois se levantou e a puxou para um abraço apertado. Ele a beijou no velho bar iluminado pela luz de velas, onde o destino os uniu na escuridão. E agora veja-os prometer um ao outro um futuro cheio de luz. Eu te amo, Scarlett. Vincent sussurrou em seus lábios. Eu também te amo, Vincent. Ela sussurrou de volta. Para sempre. E naquele momento, envolvida nos braços do homem que amava, Scarlett soube que finalmente havia encontrado seu lar. Não um lugar, mas uma pessoa. Aquela que ela escolheria para o resto de sua vida. 6 meses após a noite do pedido de casamento no Rusty Anchor, Vincent e Scarlett se casaram. Não foi um casamento luxuoso com centenas de convidados e rituais ostentosos. Eles escolheram uma cerimônia pequena e acolhedora bem ali, no bar onde o destino os uniu pela primeira vez. O bar havia sido reformado e agora pertencia a eles, mas ainda mantinha a alma do lugar que testemunhou o momento que mudou a vida de ambos. Scarlett entrou usando um vestido branco simples. Ela havia deixado seu cabelo ruivo natural voltar, mantendo-o fiel às suas raízes. Em suas mãos, havia um buquê de orquídeas brancas puras. Ela não precisava de joias caras ou maquiagem pesada. Ela era mais bonita quando era simplesmente ela mesma. E Vincent havia lhe dito isso todos os dias desde que estavam juntos. Nora estava ao lado dela como dama de honra, com os olhos brilhando de lágrimas de felicidade. Ronan O'Brien estava ao lado de Vincent, o homem que fora leal à família Callahan por tantos anos, agora vendo seu chefe encontrar a verdadeira felicidade. Quando Vincent viu Scarlett entrar, seus olhos cinzentos brilharam de uma forma que ninguém que o conhecia jamais tinha visto antes. Era o olhar de um homem contemplando todo o seu mundo. Seus votos não eram palavras rebuscadas escritas por outra pessoa. Eram palavras tiradas diretamente do coração. Sobre as noites sombrias que haviam sobrevivido juntos, sobre as feridas que haviam curado um no outro, sobre o futuro que construiriam lado a lado. Prometo que sempre estarei com você, disse Vincent, com voz baixa e firme. Na escuridão e na luz, nas dificuldades e na felicidade, até meu coração parar de bater. Prometo que sempre serei o lugar para onde você poderá voltar. Scarlett respondeu, com lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas. A pessoa em quem você pode confiar. A pessoa que vai te amar pelo que você é, não por qualquer outra coisa. Quando eles compartilharam seu primeiro beijo como marido e mulher, aplausos encheram o pequeno bar. E Scarlett percebeu que aquele era o momento mais feliz de sua vida. Os meses que se seguiram trouxeram mais mudanças boas. Vincent continuou a liderar o Império Callahan, mas de uma maneira nova e mais humana. Ele investiu em negócios legítimos,
criou empregos para a comunidade e, aos poucos, começou a tirar o legado da família das sombras para a luz. Scarlett permaneceu ao lado dele em todas as decisões, tornando-se sua conselheira mais confiável. Ela também fundou uma instituição de caridade para apoiar mulheres vítimas de violência doméstica, ajudando mulheres como ela mesma havia sido a encontrar uma saída do inferno e recomeçar. Nora se formou na faculdade de medicina com resultados excelentes, realizando o sonho de se tornar médica que Scarlett carregava por ela há tantos anos. Sua irmãzinha era agora o maior orgulho de Scarlett, a prova viva de que crianças órfãs podem se levantar e ter sucesso se alguém acreditar nelas e as amar. Marcus Webb foi condenado a 20 anos de prisão por seus crimes. Ele envelheceria atrás das grades, sabendo que a mulher que ele havia magoado agora vivia mais feliz do que nunca. Isso era justiça. Sem derramamento de sangue, sem violência, Declan desapareceu de Boston. E ninguém sabia para onde ele tinha ido. Victoria Ashford também. Eles se tornaram fantasmas do passado, sem poder para machucar ninguém novamente. Um ano após o casamento, Vincent e Scarlett estavam na janela de sua nova cobertura, contemplando toda a extensão de Boston sob o céu do pôr-do-sol. A barriga de Scarlett começava a aparecer, onde uma nova vida crescia. Prova do amor deles. Você se arrepende? Perguntou Vincent, abraçando-a por trás. Naquela noite você poderia ter ido embora. Scarlett se virou, levando a mão ao rosto dele. Se eu tivesse ido embora, nunca teria encontrado meu lar. Lar. Você é meu lar. Vincent a beijou, gentil e cheio de amor. E naquele momento, ambos sabiam que haviam encontrado o que procuravam durante toda a vida. Não era poder, nem dinheiro, nem segurança. Era amor. Amor puro, honesto e duradouro. Saindo da escuridão, eles se encontraram. E juntos, eles entraram na luz. A história de Vincent e Scarlett nos ensina que a compaixão tem o poder de mudar uma vida. Às vezes, as pessoas mais feridas são aquelas que podem curar umas às outras. E o amor verdadeiro não vem da perfeição. Ele vem de aceitar e amar um ao outro com todas as feridas e falhas. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos trazer mais histórias comoventes todos os dias. Como essa história te fez sentir? Você já conheceu alguém na vida real que mudou sua vida da mesma forma que Scarlett mudou a vida de Vincent? Adoraríamos saber o que você está sentindo nos comentários abaixo. Obrigado por ficar conosco até o final do vídeo. Desejamos a você e sua família boa saúde, dias felizes e paz todos os dias. Até mais. Nos vemos no próximo vídeo.